Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Estamos de volta com o Vida e Saúde. Agora a gente continua falando sobre a questão das dores de cabeça associadas ao estresse. Quem vai explicar um pouco mais pra gente é o neurologista aqui, o Dr. Jorge Leitão. Doutor Jorge, tem como identificar que essa dor, essa enxaqueca, está associada a uma situação estressante? Tem. Primeiro, eu acho muito importante que a gente comente a questão da dor de cabeça relacionada ao estresse e à enxaqueca, como você bem citou. Enxaqueca é uma doença específica, né, que pode eventualmente ser desencadeada por um estresse, mas é uma doença que nós neurologistas sabemos de determinação genética. Nós inclusive costumamos brincar que enxaqueca tem quem pode ter e não quem quer ter, né? Você precisa ter uma carga genética. Geralmente existem vários membros na família, geralmente várias mulheres com enxaqueca, né? Então, a enxaqueca ela pode ser precipitada por uma situação estressante, mas ela é de determinação genética, né? Não é uma doença que a pessoa adquire, né? Não é uma doença como uma doença infecciosa, ela é uma doença de determinação genética. Geralmente, para que as pessoas em casa entendam melhor, é uma dor que, na sua grande maioria das vezes, é uma dor de cabeça unilateral, pega uma porção do crânio, geralmente a parte anterior, tem um caráter latejante, a maioria dos pacientes comentam que lembram um coração pulsando, a intensidade da dor é muito grande. Se a gente pede para que se comente a escala entre 0, não ter dor, e 10, uma dor insuportável, né? As pessoas colocam que sofrem de uma nota de 8 a 10, né? Geralmente vem acompanhada de náuseas, vômitos e aversão à luz. Então, um ambiente claro como esse que nós estamos é insuportável. E aversão ao barulho, também insuportável. Então, na grande maioria das vezes, qual é o perfil dessa pessoa? Geralmente é uma mulher que tem uma dor latejante, intensa, ela fica deitada num quarto escuro, né, sem barulho algum, fechada, né, com náusea e vomitando. Isso dura entre 4 horas e 72 horas o evento como um todo. Depois a crise passa, né? Então essa é a dor enxaqueca. É uma dor já bem desenhada, bem conhecida por nós neurologistas e que eventualmente pode ser precipitada por um evento estressor de natureza emocional, né? Pode ser também precipitada por um evento estressor de natureza física. A maioria das mulheres queixam, doutor, no meu período perimenstrual, que é exatamente onde está havendo uma mudança hormonal, a dor de cabeça aparece, a enxaqueca aparece. Mas isso só vai aparecer se ela tiver uma orientação genética para isso. Então, não é toda mulher que pode ter a enxaqueca, ela só vai ter se tiver o desenho genético para isso. Outras doenças, por exemplo, a gente agora que vivemos um surto crônico de dengue, né? A dengue aparece e a pessoa tem a crise de enxaqueca por causa de um episódio de uma infecção pelo vírus da dengue, né? Então, existem várias coisas, tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista orgânico, que podem precipitar a enxaqueca. Mas, novamente, é uma doença genética. E, doutor Jorge, como é que trata esse problema no caso de ter sido provocada por uma situação de estresse?
A situação estressante, geralmente, ela desenvolve outro tipo de dor de cabeça, que é o que é, inclusive, mais comum, que a gente chama de cefaleia, que é o nome científico para dor de cabeça, cefaleia tensional. A dor de cabeça, como vocês vão perceber, ela tem um padrão diferente, né? Então, o diagnóstico, na grande maioria das vezes, é feito na conversa de consultório. Não precisa nem de usar recursos complementares como exames. Então, a dor de cabeça de tensão, ela é dos dois lados da testa, lembra um peso. A maioria dos pacientes conta, doutor, eu sinto apertando a minha cabeça. É como se tivesse alguém aí com as duas mãos empurrando. Essa intensidade é menor, ela varia de uma intensidade de 4 a 7, né? Tem também uma repercussão na nuca, sente uma opressão na nuca. Inclusive, a maioria dos pacientes ficam tentando reposicionar a cabeça como se fosse uma coisa muscular. Ele acha que sente um alívio, que vai sentir um alívio, que não sente, porque isso é a química do cérebro que está modificada, mas ele tem essa sensação de que se movimentando vai haver uma melhora. Ocorre preferencialmente no final do dia, devido ao fato da pessoa ter passado o dia já trabalhando. É uma dor que ocorre entre 4 e 8 horas da noite, né? Não tem náuseas, não tem vômitos, tem um pouco de aversão ao barulho, mas muito pouco, né? Na grande maioria das vezes a pessoa ainda continua trabalhando, ou seja, não incapacita, como é a dor de cabeça da enxaqueca, que é incapacitante. Então, essa dor é a que é mais comumente relacionada ao estresse. E, uma vez sendo feito o diagnóstico, Marina, o que vai ser importante é a gente determinar qual a frequência desse evento, né? Então, comumente nós não tratamos uma dor de cabeça reacional. A pessoa, por exemplo, nessa vida estressante, bate o carro e nota que naquele dia ficou com muita dor de cabeça, mas já no outro dia já estava melhor. Então, essa dor de cabeça ela não merece muita atenção. E tomar aqueles analgésicos por conta própria nesses casos? Infelizmente, Marina, comumente os médicos orientam para que isso não aconteça. Mas o acesso à saúde pública e até mesmo a saúde complementar, ela é muito difícil. Nós temos milhares de brasileiros ainda miseráveis, né? E mesmo pessoas que têm alguma condição têm dificuldade de acesso. Então, eu acho que é uma hipocrisia você dizer que não tome medicação, né? Se há um sofrimento, a pessoa pode, principalmente por vivências anteriores já, tomar um analgésico, né? Isso não é o mais preocupante. O mais preocupante é tomar isso com repetição. A pessoa que precisa tomar analgésico 4 vezes por semana, todo dia. Isso está errado. Isso está errado porque a gente hoje sabe que o uso de analgésicos continuados, né, sem uma orientação médica específica, ele por si só promove um tipo de dor de cabeça chamada dor de cabeça por abuso de analgésico e que é muito difícil de ser tratada. Então, o uso eventual devido a alguma situação particular, tomou uma pequena pancada ou passou o dia no centro com muito calor na cabeça, a pessoa geralmente consegue fazer uma ligação lógica, né? Hoje foi porque foi um dia particularmente muito estressante, estou com dor de cabeça. Tomo uma medicação, analgésico comum e passa. Não tem problema. Porque ela é pontual. Né? Ela é pontual. Mas aquilo muitas vezes se repete, né? E nós, neurologistas, temos uma marca. Se você sabe que nos próximos 30 dias vai ter dor de cabeça, esse paciente, sim, ele precisa ser avaliado por um neurologista. Ok, doutor Jorge. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Eu quero agradecer a sua presença, as informações aqui no nosso programa. A gente vai para o intervalo agora e na volta vamos falar sobre os exercícios físicos para espantar esse estresse. Daqui a pouco.